Portanto, a questão da aplicação dos artigos 63 e 64, e já agora o 65 como exceção, à legislação portuguesa. Ora, uma das frases que mais se pode encontrar no Tribunal Europeu, portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia, é a de que a tributação direta é uma competência dos Estados-membros. Ou seja, o Tribunal sistematicamente aplica e faz consagrar nas sentenças que a tributação direta é competência dos Estados-membros, já agora vou acrescentar uma palavra, soberanos. E pareceria então que, sendo uma zona não harmonizada da tributação europeia, aos Estados-membros seria possível criar, encontrar e fazer aplicar as soluções que lhe fossem mais adequadas àquilo a que vou chamar a gestão dos seus interesses egoístas. Mas esta visão é uma visão que tem sido também criteriosamente negada pelo Tribunal de Justiça em nome da aplicação dos princípios da livre circulação de capitais e de movimentos financeiros, que está no artigo que consta do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e eu não posso deixar de fazer ou tecer algumas considerações sobre esta matéria para melhor enquadrar a análise que vamos fazer de um acórdão do Tribunal de Justiça que se aplica a uma situação que ocorreu em Portugal. A primeira consideração, vamos ao teor dos artigos. Não há nada como, efetivamente, a lei está aí, ela existe para ser conhecida e, portanto, vamos primeiro ver o que é que está consagrado. O artigo 63, o anterior 56 do Tratado da Comunidade Europeia, diz que, no âmbito das disposições do presente capítulo, são proibidas todas as restrições aos movimentos de capitais entre Estados-membros e entre Estados-membros e países terceiros. Esta disposição é de particular importância, porque a tendência normal da soberania é afirmar, como já tenho visto afirmar, muito bem, não pode haver restrições aos movimentos entre os Estados-membros, mas quando é um Estado terceiro, possa à vontade estabelecer restrições. E o artigo não deixa dúvidas ao dizer que as liberdades também se aplicam a Estados terceiros, ou seja, países terceiros não membros da União Europeia e, portanto, não obrigados às regras do mercado interno. Já vamos tentar perceber porque é que isto é assim e qual é a função deste alargamento da liberdade. No número 2, determina-se que, no âmbito das disposições do presente capítulo, são proibidas todas as restrições aos pagamentos entre Estados-membros e entre Estados-membros e países terceiros. Portanto, a liberdade de movimentos de capitais tem duas componentes. Tem uma componente que é uma restrição de qualquer tipo de movimentos de capitais e, portanto, nos movimentos de capitais temos tudo, movimentos financeiros, movimento de ativos, investimento de ativos, transferência de ativos, venda de ativos, tudo o que seja capital enquanto fator de produção, materializado nas suas diversas formas monetárias ou físicas. Atenção, o que estamos a falar é de liberdade de circulação de capital enquanto fator de produção, criador de riqueza, essencial à criação de riqueza, que juntamente com o trabalho e os elementos naturais permite a efetiva construção de riqueza, não confundir os ganhos financeiros, bolsistas ou outros que transferem a riqueza do que perde para o que ganha, ou do que ganha vai buscar ao que perde, em que não há verdadeira criação de riqueza, mas estão só a apropriação pontual de riqueza. Quem não entende esta distinção não está preparado para entender a economia. Porque quem confunde acumulação ao aforro com riqueza, no sentido económico do termo, está aquém do que é exigível, porque só há efetiva produção de riqueza quando, da conjugação dos fatores de produção, há acréscimo
A conjugação dos vários fatores dá valor acrescentado para além do que é a soma dos fatores singelamente considerados. Correto? Esta é uma noção essencial e é esta que aqui está a ser consagrada e protegida. O artigo 64 vem consagrar exceções a esta regra, que é muito ampla, como vamos ver, e vou lê-lo para nós vermos o que é que se pretende, qual é o conteúdo, o que é que se entende, o que é que se pretende com esta situação. Então, temos, ou determina o artigo 64, o anterior artigo 57 do Tratado da Comunidade Europeia. O disposto no artigo 63 não prejudica a aplicação a países terceiros de quaisquer restrições em vigor em 31 de dezembro de 1993, ao abrigo da legislação nacional ou da União adotada em relação à circulação de capitais provenientes ou com destino a países terceiros que envolvem investimento direto, incluindo investimento imobiliário, estabelecimento, prestação de serviços financeiros ou a admissão de valores mobiliários em mercados de capitais. Portanto, reparem, isto ilustra o conteúdo do 63, percebe-se melhor lendo o 64, onde se fala claramente na transferência de ativos como parte integrante da noção de capital. Não estamos só a falar de dinheiro, de conta bancária, de transmissão, estamos a falar de ativos, ativos criadores de riqueza, fator de produção, mas vem consagrar que as que existiam em 93, essas restrições, poderão continuar em vigor. Porquê? Porque, em regra, em 93 havia cláusulas de salvaguarda por parte dos países da União Europeia em relação a determinados países terceiros, por razões que têm a ver com salvaguarda da harmonia do mercado interno, situações de concorrência desleal ou situações que poderiam ser complexas ou perturbadoras da criação do mercado interno. É isto que determina a exclusão ou o cuidado, entre aspas, que o legislador tem ao admitir a continuação de restrições. Depois, em relação às restrições em vigor ao abrigo da legislação nacional da Bulgária, Estónia e Hungria, a data aplicável é 31 de dezembro de 99. Ou seja, quando foi negociada a adesão de um conjunto de novos membros, portanto, nos idos de 93 e de 99, houve salvaguarda. Certos países disseram, se nós somos submetidos à liberdade de circulação pura e dura dos capitais entendidos como fator de produção à União Europeia, corremos o risco de ficar sem economia interna. Ou seja, nós precisamos de salvaguardas, precisamos de estar protegidos, precisamos de que haja restrições. Essas restrições têm como função não é impedir a liberdade de circulação de capital, é permitir que o país que vai ser investido, por assim dizer, possa, de alguma forma, fazer uma escolha criteriosa, cuidadosa, do investimento que vai entrar dentro do seu espaço, para permitir, no fundo, a adaptação entre a estrutura de capital que têm, a maior parte das vezes, infelizmente, pouca ou nenhuma, porque os fatores de produção estavam nacionalizados ou eram públicos e, portanto, não havia empresariado e não havia capital interno nas mãos dos privados, habituado ao jogo do mercado, e, portanto, uma abertura pura e simples significaria, vou dizer, uma colonização por parte dos países mais desenvolvidos da União Europeia, o que se pretende salvaguardar com estas lógicas de restrição. Certo? É isto que está em causa, tem a ver com o equilíbrio na forma como economias que vêm da economia centralizada entram na economia de mercado sem perturbações. Não esquecendo que sempre que se pretende desenvolver e criar riqueza, temos duas linhas de equilíbrio. A primeira, obviamente, para enriquecer ou aumentar a riqueza dos que investem, através dos lucros e da sua distribuição, mas também e certamente aumentar a satisfação daquilo que vou chamar os níveis de bem-estar das populações, sem os quais o próprio exercício não faria sentido. Ou seja, a União Europeia não é uma zona de economia de mercado cuja função é tão só satisfazer o hedonista de quem acumulou capital e tem condição de o investir, mas também e sobretudo garantir que há uma disseminação, uma partilha da riqueza que deriva do fator investimento, ponto 1, ponto 2, que isso é feito de forma harmoniosa entre as economias menos preparadas e as mais preparadas, por forma a atingir um resultado que seja um resultado global, digamos, aceitável. Depois, número 2, ao mesmo tempo que se esforçam por alcançar, em toda a medida do possível, o objetivo da livre circulação de capitais entre Estados-membros e países terceiros, ou seja, aceita-se que há restrições, mas diz-se desde logo que elas são temporárias. Ou seja, são situações que têm que ser depois medidas, negociadas, de forma a se atingir o objetivo que é, efetivamente, o que está no 63, a livre circulação dos movimentos de capitais, sem restrição.
sem prejuízo dos restantes capítulos dos tratados, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adotam medidas relativas à circulação de capitais provenientes ou com destino a países terceiros que envolvam investimento direto, incluindo investimento imobiliário, estabelecimento, prestação de serviços financeiros ou admissão de valores mobiliários em mercado de capitais. Portanto, aqueles em relação ao qual existem restrições, sejam restrições deles perante a Europa ou da Europa perante eles, dependendo da situação, isto será feito de forma faseada, equilibrada e com o escrutínio do Parlamento Europeu, que, em conjugação com o Conselho, fazem, se vocês quiserem, o core business, o core decision-making, portanto, da União Europeia. A Comissão tem poderes legislativos limitados, em matérias específicas, em regras já harmonizadas ou que são sujeitas a regulamento, mas o Parlamento e o Conselho, enquanto, digamos, configuração mista entre a soberania dos Estados e dos interesses da União Europeia, fazem, digamos, ou são o fiel da balança no processo de alteração e de construção desta realidade. Depois, eu vou só subir o artigo, peço desculpa, mas é importante. E nem faz mal vir aqui fazer um passeiozinho. O número 3 determina que em derrogação do número 2, ou seja, como exceção ao número 2, só o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo especial, leia-se por maioria qualificada ou por unanimidade, dependendo da matéria, tal como ela está aprovada no regulamento do Conselho, por unanimidade ou após consulta ao Parlamento Europeu, pode adotar medidas que constituam retrocesso no direito da União em relação à liberização dos movimentos de capitais com destino a países terceiros ou deles provenientes. Portanto, é a exceção da exceção e está prejudicada pelo número 2. Número 2, porquê? Porque, efetivamente, admite-se como hipótese essa possibilidade, mas por unanimidade, e tem que haver consulta ao Parlamento Europeu, que não é vinculativa, mas tem que ter consulta ao Parlamento Europeu. E porquê? Por razões que têm a ver, obviamente, sempre e só com a sobrevivência da União Europeia, ponto 1, certo? Equilíbrio, por um lado. Por outro lado, razões que podem ser, até vou dizer, puramente políticas. Veja-se a atual situação da Rússia. As medidas foram todas adotadas de corrida, por unanimidade, sem problema nenhum. Porquê? Porque estamos perante um estado de emergência. Estado de emergência esse que determinava que tinha que haver restrições à circulação dos montantes de capitais que eram capitais russos ou dos bancos russos, e isso foi feito rapidamente, entrou em vigor. Porquê? Porque se interessa que é de interesse vital para a União Europeia. Ou seja, portanto, aqui está um exemplo da exceção. O 65 estabelece também outras exceções de caráter técnico, mas não quero ir por aí, ou não é por aí que vou. Estou a enquadrar para se perceber, ou melhor, integrar esta questão. A primeira questão, do ponto de vista tributário, que se coloca, quando estudamos direito tributário, é-nos ensinado, e não creio que mal, que o direito tributário é uma emanação do Estado soberano. Ou seja, o direito a agredir o património, o rendimento, as transações feitas num espaço soberano é um direito do Estado, é um poder do Estado. Isto é assim ensinado sem maldade e não põe em causa que possa haver tributação supranacional ou integrada. Pelo contrário, porque a supranacional resulta também da vontade dos Estados. E o Estado pode limitar a sua soberania por acordos de dupla tributação, em que se autolimita, por decisões unilaterais, quando atinge o mesmo resultado por isenções concedidas na legislação interna, e também, já agora, por força de convenções internacionais ou organizações internacionais que, de acordo com as normas em vigor, nomeadamente por regulamento, colocam na ordem jurídica interna dos Estados obrigações de caráter tributário e direito a amputar património, rendimento ou transações, porque isso é considerado de importância estratégica e é matéria que já é, digamos, domínio do regulamento, leia-se, aplicação direta e imediata da legislação que era supranacional e que agora é institucional, na ordem jurídica interna. Reparem que estamos, apesar de tudo, em terreno especial na perspectiva da gestão dos princípios. Porque quando nós estudamos os princípios do direito tributário, o que é que estudamos? Legalidade.
eventualmente o consentimento, na minha opinião, que é anterior à legalidade, mas legalidade, igualdade, proporcionalidade, são tudo princípios da gestão do direito tributário interno. Mas quando eu estou a analisar a legislação ou um ato praticado ou que existe num Estado-membro e afirmo, e posso afirmá-lo porque vou demonstrar por via jurisprudencial ou pela existência da experiência, que o princípio da livre circulação de capitais ou de movimentos de capitais é uma fonte direta que condiciona as soluções legislativas dos Estados-membros, o que eu estou a dizer é que existem princípios que estão no Tratado de Funcionamento da União Europeia, e faço notar, Tratado de Funcionamento da União Europeia, não é o Tratado Constitutivo da União Europeia. Isto não é um direito político. É um direito instrumental, mas é um direito instrumental essencial à construção do objetivo da União Europeia, que é, como sabemos, o mercado interno e a criação de um conjunto de liberdades que estão devidamente consagradas e que não podem nem devem ser afastadas, porque é essa a função primordial delas no contexto da criação da União Europeia. Então, reparem, estamos a reaprender o direito tributário. E estamos a aprender o direito tributário porque, em vez de estarmos à procura de saber se há legalidade ou ilegalidade nas suas três expressões, hierárquica, formal ou substancial, se há ou não violação do princípio da igualdade relativa, absoluta, proporcional, progressiva, se estamos perante a questão de uma proporcionalidade calibrada, que é um dos princípios que vem para o direito administrativo e vem para o direito tributário, porque se tem noção que o mero exercício da lei não garante equilíbrio na deliberação ou na norma. A norma pode ser absolutamente legal, cumprir rigorosamente o poder que é dado ao poder legislativo e ser profundamente destrutiva e distorsiva porque viola o princípio da proporcionalidade. E são os tribunais, e não o legislador, fala o consagrar na lei geral tributária, fala o consagrar nos diplomas vários, porque a jurisprudência criou esse conceito e fala o aplicar contra legem. Ou seja, senhor legislador, o senhor exerceu o seu poder, mas o resultado é de tal maneira desproporcional, de tal maneira agressivo, de tal maneira disruptor da função da tributação, da redistribuição, tudo aquilo que implica a ideia de tributação, que não é aceitável e, portanto, eu desqualifico, não o aceito, corrija. E isto, reparem, é, se vocês quiserem, um excelente exercício de aplicação de direito tributário na sua concepção, por um lado. Por outro lado, de direito da integração, na medida em que, em regra, a integração clássica não tinha instrumentos tributários. Isto já introduz, e peço desculpa por isso, o nosso painel das 5 horas, onde, efetivamente, dos recursos próprios, o professor vai integrar, teorizar e explicar a razão de ser disto. Mas eu estou a fazer a ligação porque acho que ela é importante do ponto de vista da concepção teórica ou do que estamos aqui a discutir. Então, por força de o que aqui está, repito, Tratado de Funcionamento da União Europeia, não é o Tratado Político da União Europeia, é o Tratado de Funcionamento, eu tenho um princípio que condiciona o legislador. E condiciona o legislador porque as soluções que encontrar para o seu direito interno não podem pôr em causa a liberdade de movimentos de capitais. E, portanto, se eu tenho uma qualquer situação em que discrimino residente e não residente em relação ao mesmo movimento de capitais, eu estou potencialmente a fazer aquilo que é uma violação de um princípio que é essencial para enquadrar a tributação na lógica da criação do mercado interno. Dito por outras palavras, eu estou a fazer, por via da legislação interna, eu estou a criar situações que são que contrariam, que violam o objetivo da existência da livre circulação do movimento de capitais, que é a criação de um mercado onde haja as liberdades, as que estão consagradas, a liberdade de circulação de pessoas e bens, a liberdade de prestação de serviço, a liberdade de instalação, a liberdade de movimentos financeiros, a liberdade de movimentos de capitais. Isto é a base do processo de criação do mercado interno que hoje está institucionalizado através da figura da União Europeia. Portanto, é uma violentação disto e, obviamente, não pode ser aceite. O caso que
a que me dediquei, o estudo do caso a que me dediquei, que é já que se quiserem tomar nota, é o processo C.388/19. C.388/19, de 18/3/2021, do European Court of Justice, não é? Tribunal de Justiça da União Europeia. A questão que está em causa é ligeiramente diferente. Ou não é ligeiramente diferente, é uma situação que, efetivamente, mereceu, enfim, o escrutínio do Tribunal de Justiça nos termos em que vou rapidamente analisar. A questão é a seguinte. Quando olhamos para as mais-valias, a tributação das mais-valias em Portugal, até 1989, só poucas mais-valias eram tributadas. No essencial, o que nós tínhamos era a transmissão dos ativos das profissões liberais, que era tributada em mais-valias, porque era o que mais frequentemente acontecia, e também, portanto, algumas mais-valias imobiliárias por força da existência de valorizações anómalas dos bens, e ponto. As mais-valias era uma espécie de imposto residual na estrutura daquilo que se chamou, e bem, a reforma do professor Teixeira Ribeiro. E porquê é que isto era assim? Isto era assim porque, na doutrina clássica do rendimento tributável, as mais-valias não eram consideradas rendimento porque não era possível identificar com clareza a fonte. Ou seja, a doutrina clássica da tributação distinguia entre ganhos aleatórios, onde estavam as mais-valias, que era uma coisa que acontecia e que não sabia nem é que vinha nem para onde ia, quer dizer, acontecia. Era uma espécie, a expressão dos ingleses é brought by the wind, trazidas pelo vento. Era uma espécie de... Ou seja, eu acordava de manhã e estava mais rico. Olha que coisa tão fantástica, quer dizer, tinha acontecido. Olha, fantástico. Que bom, não é? A pessoa acorda, olha, estou mais rico. Fantástico. Não fiz nada para isso, aconteceu. E, portanto, na doutrina clássica da fonte, quando se procurava identificar a fonte de onde tinha vindo aquela riqueza, eu não tinha como responder a isto. E a reação doutrinária foi, se não tem fonte identificável, não é rendimento. É ganho, mas não é rendimento. É uma coisa a que se chama mais-valias. Ora, muito bem. Esta posição começa a estar em crise precisamente na reforma que eu tive o gosto de ajudar a fazer ao lado aqui do professor Manuel Porto. Quando o professor Piti Cunha, coadjuvado por muito mais gente da academia, traz para a discussão a dizer nós temos que arranjar outra forma, outro conceito de rendimento. Porque o conceito de rendimento que está, que é o rendimento de fonte, não só não cobre todas as situações, como pior que isso, cria distorções na tributação de algumas que são graves. E, portanto, vamos lá criar uma coisa atualizada, moderna, que permita, de alguma maneira, alargar o escopo da incidência e depois criam-se as exceções que tiverem que se criar com as liberatórias e outras. Vou rever isto. E, obviamente, aqui, imediatamente em cima da mesa, a história das mais-valias. E a teoria do rendimento acréscimo, que é a que está em vigor no IRS e no IRC, é precisamente a transposição dessa, digamos, teoria. E qual é a diferença entre a teoria da fonte e a teoria do rendimento acréscimo? Na teoria da fonte, eu tenho uma fonte da qual brotam frutos que eu tributo, mas eu não tributo a fonte, a não ser que opte por ter tributação sobre o capital, coisa que nós, até agora, optamos por não fazer, a não ser o capital imobiliário, que assim é tributado enquanto detenção imobiliária, certo? Ponto 1. Ponto 2. O rendimento acréscimo é feito, ou tem inerente um conceito contabilístico. Eu faço a fotografia da minha situação no dia 1 de janeiro de 2021 e tive novamente uma fotografia aos meus ativos, ativo, no dia 31 de dezembro de 2021. A diferença entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, a diferença, se houver acréscimo, é o meu rendimento. Rendimento acréscimo. Ou seja, eu tenho a exata medida contabilística do que é que me cresceu o património. E o crescimento, o acréscimo do meu património líquido, daquilo que eu é considerado para todos os efeitos rendimento. E neste conceito as mais-valias cabem claramente. Já não são coisas aleatórias que acontecem por acontecerem, é indiferente qual é a fonte, há até ganhos acidentais ou outros ganhos, como dizia no início a reforma e agora diz rendimentos acréscimo, e é isto que determina o meu rendimento. Significa isto que todo este rendimento é tributado da mesma maneira? Não.
não foi possível fazer isto e o professor estava lá e é a minha, se eu tiver a dizer asneira, corrijo-me, porque tem autoridade académica e de testemunho. Se efetivamente não são todos tratados da mesma maneira, tem a ver com o quê? Razões históricas. Dou um exemplo concreto. Os profissionais independentes sempre foram tratados como trabalhadores independentes. Porquê é que não foram imediatamente equiparados a empresas? Não foram equiparados a empresas porque tinha que se lutar sobre um conjunto de pressupostos deontológicos de determinadas profissões. Advogados, médicos, enfim, percebem? Revisores oficiais de contas, contabilistas, que tinham códigos deontológicos pesadíssimos, que não se compatibilizavam com a ideia da mercadoria que a ideia de empresa tem. Ou seja, a empresa é uma estrutura de pessoas e bens que se dedica à atividade económica. E como é que se mete dentro disto a forma como os honorários têm que ser feitos como os advogados, a forma como eles têm que ser disputados, a forma como é que eles têm que ser pela própria ordem. A ordem faz arbitragem, dá laudo ou não dá laudo a uma nota de honorários. Onde é que isto se compatibiliza com a empresa? Uma casa que vende camisolas interiores quer apresentar a conta ao fornecedor a quem entregou as camisolas interiores. Vou pedir um laudo para saber se aquilo está bem ou está mal, ou é a fatura que me determina? Bom, é que o advogado não passa a fatura. O advogado até pode passar, mas se for contestada, é a ordem que vai dizer se dá laudo ou não dá laudo. Se não dá o laudo, vai ao juiz e o juiz, em regra, segue a opinião da ordem, não segue a opinião do próprio. Certo? Então, o que nós temos, efetivamente, era um conjunto de circunstâncias. E eu estou particularmente à vontade porque cresceu-me a sapiência e a imaginação já agora dentro destas discussões. Nós fizemos estas discussões na reforma e acabou por chegar à conclusão que era melhor fazer a chamada transição suave. Portanto, passou-se primeiro para uma fase em que ainda são tribunais independentes, certo? Ou profissionais independentes, e em seguida logo se faz a equiparação entre as empresas independentes e os profissionais independentes, sendo igual o que é igual e deixando como diferente o que é diferente. Seguiram-me do ponto de vista do raciocínio? Isto é importante. E é importante também para as nossas mais-valias, porque há duas coisas muito importantes na reforma, e foi talvez das poucas vezes em que o legislador português foi correto do ponto de vista no respeito pela transição. O legislador português faz consagrar no artigo 5º da norma transitória que as mais-valias que à data da aprovação da reforma não estavam realizadas, mas tinham direito a realizar-se porque tinham sido adquiridas anteriormente, quando fossem realizadas, estariam isentas e não seriam tributadas. O que significa que alguém, por exemplo, tenha comprado casa em 1982 e ainda não a tenha vendido, quando a vender recebe integralmente a mais-valia, não paga nada. Porquê? É porque os que compraram em 82 e venderam até 89 não pagaram. E, portanto, era uma questão de respeito pela norma transitória em relação ao ativo, foi uma questão de igualdade, que foi, no caso, primorosamente cumprida, e tem sido primorosamente cumprida. Portanto, estas mais-valias não são tributadas porque anteriormente não havia incidência, certo? Portanto, estes cuidados foram tidos, efetivamente. A reforma do professor Pinto e Cunha foi uma reforma profundamente cuidada nestes aspectos, e não só. E já agora, fazendo história, e tenho aqui alguém que me pode corrigir se achar, e eu até agradeço, as próprias soluções da reforma da Comissão, algumas não foram aceitas. Mas não foram aceitos porque eram más. Não. Não foram aceitos porque não davam garantia da manutenção da receita. E a grande obsessão do Dr. Oliveira Costa, que era o Secretário de Estado, era, obviamente, as instruções que ele tinha do Ministro Cadilho, é não me baixe a receita. Porque se você me baixa a receita, deixa-me sem condição de gerir o país. Correto, professor? Isto impediu o quê? Isto impediu, digamos, certas soluções que nós achávamos, a Comissão achava que era melhor, quem trabalhava lá achava que era melhor, foi discutido, mas não era possível. Porquê? Porque tinha dúvidas na receita e se tinha ou não impacto. Portanto, quando vocês, mais tarde, se algum dia fizerem alguma reforma tributária, ou quando estiverem a opinar sobre a dita, não se esqueçam disto. Não é possível fazer uma reforma perfeita desde que ela determine abaixamento drástico da receita. Está condenada. Querem um exemplo? Vejam a história da reforma britânica, em que o equivalente ao Ministro das Finanças durou 3 semanas. E a Primeira-Ministra durou 3 semanas. Porquê? Porque fez uma coisa teoricamente perfeita, mas que determinou a quebra pura e simples dos mercados. E já agora, não resisto a dizer, eu gostava tanto de ter a lista de quem investiu contra a Libra naquele período. Adorava ter. Só para satisfação pessoal. Porque quem, efetivamente, antes destas medidas, pegou nas libras, as transformou em dólares ou em euros, depois esperou calmamente, e quando a libra estava a varrer o chão,
pegou nestes dólares e nestes euros que tinha e voltou a converter em libras. Com, obviamente, uma mais-valia extraordinária, certo? A libra, entretanto, subiu, ele tem as mesmas libras, mas está muitíssimo mais rico. Eu lembro-me da situação, a especulação contra a libra feita pelo Soros, em 74, que, a uma determinada altura, percebeu uma fragilidade e começou a jogar contra a libra. Ou seja, a vender libras à vista e a comprar a prazo. A vender a banco e a fazer a prazo. E, no final, quando o Banco de Inglaterra foi em socorro da libra, o Soros estava 2 vezes mais rico do que era anteriormente, só fazendo isto. Vendendo à vista e comprando a prazo. Vendendo à vista e comprando a prazo. Quando ele voltou a comprar, ele foi baixando, não é? Foi baixando. Quando ele voltou a comprar, ele já tinha do lado dele tudo o que ele queria com a mais-valia inerente. E, portanto, voltou a comprar as que queria e estava, de facto, muito mais rico. Isto, como realidade, eu estou absolutamente convencido que aconteceu agora neste coisa. E, portanto, eu tenho aquela curiosidade, quase, vou dizer, infantil ou pesquisadora, de tentar ver... Mas deem-me lá a lista dos que se meteram nisto. Porque tem que estar registado, não é? Quer dizer, ninguém compra nem vende libras sem que isso fique registado. E tenho quase a certeza absoluta que houve gente que ganhou muito dinheiro. Mas o país ia ficando, digamos, de pernas para o ar, não é? E a economia mundial ia ficando de pernas para o ar, porque a libra e a economia inglesa é essencial ao equilíbrio da economia mundial. Percebem? Portanto, reparem como às vezes por brincadeiras, a aplicação de coisas teoricamente perfeitas podem fazer tantas asneiras. Resultados sabemos, o do Tesouro não foi varrescadas, porque apesar de tudo tem qualificação, alguém pegou na mão com certeza. A Primeira-Ministra foi a mais rápida Primeira-Ministra da história do Reino Unido. Nunca houve... Até o que morreu durou mais que ela. Quer dizer, 2 meses e ela durou... Quando é que foi? Não sou um mês. 3 semanas. Ou seja, portanto, é de facto, é fantástico. Isto para, no fundo, chamar a atenção a importância destas matérias e a importância da coerência das reformas para não chegar a não ter efeitos de kickback, ou seja, efeitos contra aquilo que se pretende. Ora, muito bem. Portanto, até 89 não havia ganhos de capital na transferência de propriedade imobiliária, ou seja, vocês ganhava, tudo bem, acontecia. Que bom, certo? E muita gente ganhou dinheiro a comprar e vender casas. E ainda bem, vou dizer. Depois, a seguir, portanto, há a norma de transição, do artigo 5º da lei que aprova a reforma do IRS, ou o Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Depois, ainda hoje, a transferência portanto, da residência própria e permanente. Se for completamente o ganho feito na venda de uma residência própria e permanente, que é reinvestido, também não paga nada de mais-valias, portanto, se for integralmente reinvestido, não paga nada. Acrescendo que, se sobrar alguma coisa, só 50% é que são tributados, certo? E porquê? Isto é o resultado da norma transitória, percebem? Não era tributada anteriormente, então vamos fazer step by step. Vamos fazer coisas. E, portanto, a lei portuguesa tinha uma regra que está em vigor, que neste momento começa a não estar em vigor, ou seja, há aqui uma questão de crise, é que tributava em 28% a totalidade da mais-valia, 28% liberatórios. Quando o critério para os residentes é 50% à taxa que corresponder. Se eu tiver uma mais-valia de 10.000 euros, eu pago a taxa dos 10.000 euros, certo? Se tiver uma mais-valia de 30.000, pago sobre a taxa dos 30.000. A partir dos 80.000, eu já estou a pagar 48%. Mas, como a mais-valia são só 50%, 50% de 48% são 24%. E o que é que eu tenho? Tenho uma situação em que o residente, casa própria e habitação própria e permanente, transmite com 24% de tributação na mais-valia, e o não residente, que pode também habitar na casa. Ele é não residente porque vive no exterior, mas tem a casa, como dele não está arrendada, não tem nenhuma situação, paga 28%. E a questão que se coloca é saber se isto constitui ou não uma discriminação na acepção que está ou que consta do artigo 63, uma restrição à liberdade de movimento de capitais. Notem, seja esse não residente europeu ou não europeu. Either way, portanto, ou uma coisa ou outra, há restrição. E não é preciso ser um grande matemático. Qualquer aluno, no meu tempo da 4ª classe, hoje do 4º ano, não é? Faz esta conta com facilidade. 24 é igual a 28? Não. O que é mais elevado? 24 ou 28? Até eu tenho a impressão que eles conseguem. 24 é mais baixo que 28, logo há
privilégio e há discriminação em relação ao não residente. E é esta a questão que é submetida ao Tribunal de Justiça, porque há um estrangeiro que compra casa em Portugal, vive nela, depois sai do país novamente, mas continua com a casa como registada, com domicílio fiscal, tudo, e vende-a. E quando vende, o fisco apresenta-lhe a fatura dos 28%. Ele, perante estes 28% da fatura, paga, mas impugna. E vai para o tribunal e diz, por favor, digam-me lá, porque para mim está aqui uma violação do artigo 63, porque é uma violação à restrição de movimento de capitais. Quer dizer, eu peguei no meu dinheiro, fui lá, comprei a casa. Depois vendo-a. E os senhores estão-me a querer ficar com 28%, quando aos portugueses, aos residentes, não tem, são portugueses, podem ser estrangeiros, mas residentes em Portugal só levam 24%. Eu estou a ser discriminado. Sim ou não? Bom, e efetivamente o Tribunal analisa esta questão e vem dizer o seguinte, que em termos concretos, as chamadas liberdades fundamentais, reparem que estão consagradas no Tratado de Funcionamento, não estão no Tratado Político, por assim dizer, certo? E isto percebe-se porquê. Porque uma coisa é consagrar isto num Tratado de Funcionamento, toda a gente está de acordo. Outra coisa é pôr isso como condição de exercício da soberania. E aí, os que são a favor da nacionalização relativa, os que são a favor, percebem, de políticas mais estatistas, dizem não, isso é uma limitação à minha liberdade política. Isso eu não aceito. Portanto, eu não quero isto na Carta Fundamental. Eu quero isto no funcionamento. No funcionamento estamos todos de acordo. A regra da liberdade como forma de criação de riqueza, estamos todos de acordo. Como imposição ao legislador constitucional, não aceito. Certo? E, portanto, é isso que se justifica que esteja no Tratado de Funcionamento e não esteja na Carta Fundamental, onde estão outras liberdades, essas políticas, e não, digamos, não económicas. Portanto, é possível criar este tipo de discriminação? Bom, o que vem dizer, portanto, para já o advogado-geral, é que, em princípio, não. Ou seja, sempre que há, digamos, discriminação, isso deve ser posto sob escrutínio. Mas significa isso também que os Estados-membros devem devem-se restringir, autorrestringir, de adotar medidas discriminatórias em detrimento das pessoas que exerceram o direito à liberdade de movimento. Ou seja, quem exerceu a liberdade de movimento? O não residente. Pode? Pode. Tem direito? Tem. Então, se a norma o discrimina, a norma é que está mal. E, portanto, não é aceitável, tem que ser modificada. No entanto, diz o advogado-geral, o conceito de restrição tem, apesar de tudo, estou a falar do advogado-geral, já vamos ver depois o que é que disse o tribunal. Okay? O advogado-geral diz, no entanto, há aqui situações que, efetivamente, há que verificar com maior cuidado. Porque, diz ele, o direito dos Estados a cobrar impostos é um direito fundamental do próprio Estado. É da essência da soberania. Ora, a criação da União Europeia é feita com base no respeito pelas soberanias. E, portanto, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre a liberdade fundamental, por um lado, e o direito a respeitar que os Estados façam ou cobrem os seus impostos no exercício da sua soberania. É pressuposto da União Europeia. Não existe liberdade de movimento de capitais sem soberania. Correto? Soberania dos próprios Estados, soberania dos países terceiros. E isto é muito interessante. Mas cria, obviamente, aquilo que eu vou chamar uma tensão. Não é? Porque se a minha soberania é limitada pelo movimento de capitais e, por outro lado, a minha soberania é expressa em aplicação de impostos, como é que eu saio desta contradição? Portanto, o que diz o secretário, portanto, o advogado-geral, é que há que aplicar o princípio da não discriminação e, portanto, vamos verificar se esta medida é restritiva ou não é restritiva e neste sentido, se, digamos, o que é que diz a jurisprudência. E ele vem dizer, bem, a jurisprudência é muito clara. Tenho aqui casos desde 2013, 2014, onde
claramente foi dito que não pode haver discriminação nos movimentos de capitais. Ele cita expressamente o C4813 como caso, C, tracinho, 48/13, e, portanto, aonde começa a haver uma jurisprudência por parte do advogado-geral em que diz não vamos aplicar o princípio do teste da discriminação. Só que o Tribunal não aceitou isto. E porquê? O que é que está por detrás desta posição do advogado-geral? É uma linha que começa a aparecer no advogado-geral que defende o seguinte: sempre que estejam em causa interesses fundamentais do Estado, nomeadamente interesses tributários, e a solução adotada não seja claramente restritiva, ou seja, se é, portanto, um mero exercício do poder soberano, porque como é que o Estado português, depois de começar a perder os casos, redigiu o preceito? Diz assim: o cidadão não residente que venda pode optar por pagar 28% liberatórios ou então declarar todo o seu rendimento e aplicar a taxa que seria aplicável à operação que fez. Portanto, o particular que escolha. Ou paga 28% sobre a totalidade, ou paga a taxa que resultar. Mas eu já vos fiz as contas. Se o não residente fizer ou aplicar a taxa que resultar, ela será sempre inferior a 28%. Porque a máxima taxa são 48%, metade são 24%. Mesmo que haja aqui depois os pauzinhos que vêm em cima, nunca chegamos aos 28%. Estamos sempre abaixo. Ou seja, ele tem sempre interesse em fazer a opção pela tributação interna. Com um problema que não é resolúvel. É que o Estado português arroga-se o direito de exigir a um contribuinte não residente que declara a totalidade do seu rendimento, que é um direito que ele só tem no Estado de residência, não no Estado de não residência. Na velha repartição de poderes, em que o residente tem a obrigação ilimitada de declaração mundial, o não residente só tem que declarar os rendimentos que tem na jurisdição. Certo? Então, o Estado português viola, entre aspas, através desta legislação, esse princípio que é um sacrossanto princípio na divisão entre os poderes soberanos. E, portanto, senhor cidadão francês, faça favor de dizer tudo o que recebe em França. E a pergunta é, em nome de que direito? Porque o Estado português só pode exigir que ele declare as fontes que recebeu no Estado português. E é esta a regra base na lógica da dupla tributação jurídica internacional, onde, aliás, a distinção entre residente e não residente é essencial para a própria criação do direito fiscal internacional. Portanto, não é possível nós estarmos... O Estado português exorbitou, vou dizer de forma agressiva, os seus poderes. Isto vai, obviamente, e, portanto, os advogados gerais começam a dizer, bom, se aqui há opção, isto tem a ver com a forma como eles estão a construir o exercício da sua soberania, e, eventualmente, se o contribuinte tem opção, já não é possível aplicar o teste da discriminação. Muito bem, mas e o que é que decidiu o Tribunal de Justiça? Bom, o Tribunal de Justiça o que vem dizer é que não pode ser. Ou seja, esta realidade, da forma como está escrita no artigo 63, certo? Com as exceções que já vimos do 64, que são restrições pré-existentes ou por interesse superior, cuja competência não é do Estado-membro, é do Conselho ouvido o Parlamento. Reparem, é uma competência europeia, não é uma competência do Estado. O Estado tem que se conformar com a ideia da liberdade fundamental e tem que a respeitar. E porquê? Porque isso era, na prática, admitir a capacidade de os Estados-membros introduzirem exceções de exceções de exceções que iriam tornar praticamente impossível o controle jurisdicional da aplicação da liberdade. Com o efeito terrível, que assim se pretende evitar au transe, que é coartar a liberdade de circulação do capital como fator de produção. E vocês dizem assim, mas isso é um postulado, ou seja, é uma religião. Não, não é uma religião. É um postulado, mas é um postulado que assenta no pressuposto muito simples. Eu enchi a cabeça dos meus alunos com isto, coitado do José, está ali e ouviu isto N vezes, que é isto. Os fatores de produção são escassos.
Se não circularem, não cumprem a sua função de acréscimo de riqueza, certo? Se o capital ficar entesourado e fechado, se não circular, não cumpre a sua função de desenvolvimento económico. Se é escasso e cumpre a função de desenvolvimento económico, a liberdade de circulação torna-se pressuposto da criação da própria riqueza, que é essencial ao processo de integração. Eu não faço integração sem aumento da riqueza e criação e distribuição de riqueza. O que é integrar? É pôr tudo a fazer a mesma coisa? Não. É precisamente pôr tudo a fazer o que é necessário para que todos possam ter o mínimo, o essencial, percebem? E potenciem a sua capacidade. Se isto é assim, então eu não posso, efetivamente, criar soluções intermédias que depois têm que ser casuisticamente aferidas se violam ou não a liberdade fundamental. Imaginem o que é que isto significa nos tribunais, imaginem o que é que isto significa na gestão da coisa pública fiscal perante normas cuja função é, como é expressamente admitido pelos teóricos da integração da União Europeia, que é IVA harmonizado, direitos aduaneiros, receita da comunidade harmonizada também, obviamente, portanto, União Aduaneira ao Estado integrado, portanto, fronteira comum, pauta aduaneira comum, receitas das instituições. Depois, no Euratom, no aço, no carvão e do aço, também já está harmonizado, também receitas próprias, mas sem liberdade de circulação dos fatores de produção não há efetiva integração, porque se criam estrangulamentos, restrições, manipulações, em que, em regra, o mais rico ganha e o mais pobre perde. Seguiram do ponto de vista do raciocínio? Ora, muito bem. Isto dito significa o quê? Significa que o Tribunal, apesar de todas estas construções que foram explicadas, partilha do direito de tributar, mas esse cidadão é um cidadão francês, a França tem muito mais dinheiro que Portugal. Porque é que nós não havemos de ter esta regra? Tal? Bom, não tem nada a ver com o poder económico, não tem nada a ver com o poder do país, tem a ver com a ideia de que neste espaço e nas relações com países terceiros existe liberdade de circulação de capital. Todos os de fora da União Europeia têm direito a investir na União Europeia, salvaguardados os critérios prudenciais, de lavagem de capitais, etc., que têm que ser respeitados, como é evidente. Mas esses são prudenciais ou são de cuidado, não é? Na gestão dos fluxos financeiros e no não patrocínio de situações perniciosas como, enfim, comércio de armas, crimes de terrorismo e outros, não é? Droga, por aí fora, prostituição, pornografia, etc., 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 etc. Mas, sem esta liberdade garantida, não temos forma de fazer aquilo que eu vou chamar o correto aproveitamento emulativo do fator de produção. Querem que eu diga, Jota, queres que eu diga devagarinho? O correto aproveitamento emulativo, a emulação, em concorrência do fator de produção. O fator de produção esse, que no caso português, por exemplo, é escassíssimo. A grande deficiência da economia portuguesa é a falta de capital. Nós temos cabeças, temos formação, hoje, graças a Deus, temos alguns meios naturais. Para os 10 milhões de gatos pingados que somos, deveria dar muito mais, o output devia ser muito superior àquele que é, há que dizê-lo, já, e sem rebuço. Mas, de facto, a nossa má relação com o capital leva-nos a, de facto, sermos escassos sem capital. O correto empresário português, assim que passa aos 300 mil euros, começa a capitalizar fora. Outra vez de um primo, ou de um tio, ou de uma empresa, ou de uma fundação, alguma coisa, imediatamente. Porquê? Porque não sente segurança em ter o dinheiro em casa. Tem medo que o vão buscar. Tem medo de ter que explicar como é que chegou lá. Tem medo de explicar como é que fez, entre aspas, para essa acumulação. E isso leva, obviamente, a que não haja condição para estruturar a economia portuguesa, onde somos falhos. Ora, se além, por cima disto, ainda colocamos situações de restrição, então é que, efetivamente, temos um problema técnico relevante. Reparem nesta situação em concreto. Se este estrangeiro não tivesse feito um investimento em Portugal, teria havido uma mais-valia? Não, não teria, certo? O dinheiro veio de fora. Capitaliza-se internamente, multiplica-se internamente, deixa imposto e sai. Quem é que perdeu nisto? Onde é que está a perda? Não consigo ver. Não consigo ver perda. E, portanto, objetivamente, o processo de reprodução do capital efetuou-se, deixou o seu contributo ao Estado-nação no local físico onde se realizou a operação e, objetivamente, cumpriu-se o desiderato. Este é o sentido que temos no caso do 63-64, sendo que o 65, que é o que vem a seguir, o artigo 65,
prevê também que possa haver situações em que não há, portanto, discriminação arbitrária ou restrição disfarçada da livre circulação de capitais, mas este tratamento não igual tem que estar fundamentado e ser pacificamente aceite. Ou seja, tem que ser qualquer situação que justifique a exceção, tal como ela está, aliás, ou começa a ser enunciada logo no 64 e depois, obviamente, concretizada no 65. Ao famoso acórdão Ullmann, não é? C443-06, onde, efetivamente, portanto, se trata desta questão. Outros há, e Portugal, aliás, tem sido uma fonte de casos enorme, porque a partir do momento em que houve residentes não habituais, passou a haver imenso investimento imobiliário e, portanto, alguns deles, entretanto, por razões pessoais, tiveram que sair, foram e realizaram, e isso determinou uma série de situações em que as administrações foram obrigadas a adaptar-se e, obviamente, o Tribunal de Justiça foi chamado a resolver parte importante dos conflitos que estavam ou que estão aí em causa. Portanto, o Tribunal, digamos, considera que a opção não é opção, porque ainda assim é sempre discriminatória, certo? Portanto, eu estou a discriminar porque estou a englobar numa tributação de uma mais-valia imobiliária, cuja competência é do território onde está situado o imóvel, mas estou a exigir que ele declare tudo o que tem fora deste mesmo território. Ora, se ele é não residente por definição, ele não tem esta obrigação. E, portanto, eu, para tentar remediar uma coisa que não está bem, arranjo outra que também não está bem. E às tantas estamos todos, digamos, no caos, não é? Ou na incompreensão da aplicação teórica e prática dos preceitos. Portanto, o Tribunal de Justiça veio, efetivamente, dizer que esta solução não é uma boa solução e que Portugal tem que encontrar uma solução que permita que seja equiparado. Porque, reparem, se Portugal quiser discriminar os seus residentes, pode. Não pode discriminar os não residentes. É ao contrário. Porquê? Porque ele, quando discrimina os residentes, falo em aplicação do seu poder soberano, que tem que ser aceito. Faz parte, essencial, da lógica da criação da Europa. Mas, por outro lado, ele não pode criar uma situação que discrimine os não residentes. E é isso que tem que se encontrar, uma solução que tem que se encontrar. O Tribunal de Justiça tem essa facilidade que o Tribunal Constitucional Português também tem, é que se limita a dizer que não é o Tribunal Constitucional diz não está conforme à Constituição e deverá, em consequência, ser corrigido, certo? O Tribunal de Justiça diz não é de acordo com os artigos do Tratado, façam o favor de corrigir. Qual é a solução? Neste momento ainda não temos. O que tem estado a acontecer é que a maior parte dos estrangeiros não reclama e, portanto, paga mesmo e vai-se embora, graças a Deus, para o Tesouro ou para o Fisco. Os casos que têm ido aos tribunais têm sido julgados de acordo com a determinação do Tribunal de Justiça e, portanto, efetivamente, são princípios materiais e de aplicação direta e imediata fundamental e não regras complementares necessárias ao funcionamento do mercado interno, certo? Portanto, é esta a regra, é isso que está dito, é isso que está definido no Tribunal de Justiça e, obviamente, é isso que nós temos que aceitar como sendo correto. Eu penso ter sido mais ou menos integrador e ter explicado isto com um mínimo de clareza e passo a palavra a quem queira fazer perguntas e terei muito gosto em responder na medida em que entendam. Porque agora, eu acho que nós às 15h30 temos mais um coffee break, se não me engano. Queria fazer uma pergunta. Por favor. Perguntar aqui se estas liberdades fundamentais fornecem uma série de critérios para criticar os sistemas fiscais internos e parece que a própria União Europeia não leva a sério a instituição do mercado único enquanto não introduzir critérios que permitem fazer uma harmonização, ainda que lata e abrangente, genérica, dos sistemas fiscais todos. Porque dos 27 sistemas fiscais, só a simples existência de 27 sistemas fiscais que se torna uma selva quase exótica de regulamentação, e depois nem todos os Estados da União Europeia têm convenções de dupla tributação
uns com os outros e há duplas tributações dentro da União Europeia. Enfim, eu acho que a própria fiscalidade automóvel fornece, obstaculiza a livre circulação de capitais. Portanto, isto é só um exemplo de como este artigo pode ser aplicado, mas muito mais haverá que ver o sistema fiscal à lupa deste artigo e das liberdades fundamentais. Eu queria lhe pedir só... Depois há outra questão, que é a maneira como a autoridade tributária não cumpre as decisões do Tribunal de Justiça quando vai arrastando o pé, fazendo-se que não entendeu o significado das decisões e continua a aplicar, e só quando o contribuinte reclama é que depois agora já lhe dão razão. Aí tem que aceitar porque é decisão judicial, no fundo. Não é? Sim, mas... Eu percebo. E finalmente, queria só pedir para esclarecer um bocadinho melhor qual é que é o significado prático da instituição destas liberdades no Tribunal no Tratado de Funcionamento e não no Tratado da União Europeia, sendo certo que o Tratado da União Europeia, ao instituir um mercado único, quer dizer, necessariamente, por maioria de razão, está a instituir as liberdades que por isso são fundamentais. Isso tem a ver com uma matéria que o professor Lopes Porto, que está ao meu lado, conhece muito bem, porque fez parte dos constituintes, não é? dos deputados constituintes. Mas vamos uma coisa de cada vez. Vamos aceitar que existem 27 jurisdições de tributação direta. Não é indireta que está harmonizada, certo? Nem a aduaneira que não é harmonizada, está consolidada, não é? Portanto, é a legislação interna, ponto. A forma como foi feita a União Europeia. Portanto, primeiro foram pelas indiretas. Fomos pelas indiretas, tem a ver com os impostos sobre o consumo, não é? Valor acrescentado, as excise e os direitos aduaneiros. E há um grau de harmonização elevado. Depois, as estruturas que são estruturas já verticalizadas. O Euratom, a energia atómica, o carvão e o aço, certo? Onde há regulamentos e também há impostos, mas esses também são diretos. Se tivesse tentado fazer uma harmonização da tributação direta, alguns num processo atrasado, a União Europeia não teria progredido, porque não teria sido aceito. Porque é a grande fonte de autonomia do Estado soberano. Saber se eu tributo mais IRS para ter mais dinheiro para fazer isto ou aquilo, se meto mais na saúde ou se meto... Percebem? E fala lá com o político e pergunte-lhe lá se ele aceitaria perder o seu poder. Ele se calhar sorria para si e dizia: isto é uma pergunta tão sem jeito que eu nem lhe vou responder, porque se alguma coisa as pessoas têm, quando estão no poder, é sentido do poder. E digo-lhe mais, têm umas dores de cabeça quando saem, têm umas ressacas. Há quem diga que é semelhante, eu nunca experimentei nem uma nem outra, portanto estou à vontade. É como digamos, sair de uma adição, não é? De drogas pesadas ou não sei o quê. Portanto, ficam completamente desazados, deixaram de ter motorista, deixaram de ter secretário a paparicar, já não têm acesso a determinados restaurantes, dói-lhes o corpo, dói-lhes a alma, dói-lhes a cabeça, dói-lhes tudo. Ora, a regra da unanimidade já se discute. Pronto, já se discute em áreas onde é possível discuti-la. Onde é possível ainda, porque há chamados os redutos que não são ultrapassados. Como é que, por exemplo, a nível da tributação direta, se está a conseguir dar a volta, salvo seja, devagarinho? Primeiro vamos por dossiês, não é? Portanto, em relação a este dossiê, faz sentido, não faz sentido? E, portanto, aos poucos, a regra de maioria qualificada ganhou algumas posições, foi ganhando algumas posições. E também está, não tenho dúvida disso, cada vez mais na ordem, ou estará na ordem do dia. Mas reparem, no dia em que se colocar como regra a maioria qualificada, há uma série de pequenos países que não vão querer, preferem acordos de associação à União Europeia. Você quer convencer os sérvios a perder a sua soberania, uma coisa que lhes custou tanto a ganhar e que levaram tanta pancada por isso mesmo, percebe? Não é possível. E, portanto, o processo da União Europeia só é interessante enquanto se disser e se demonstrar e garantir que há zonas de soberania que são de cada um dos povos. Vou dizer, é a afirmação da identidade subsidiária de cada um dos povos num contexto do mercado interno. E, efetivamente, eu, por exemplo, tive o privilégio de fazer formação, fui à Roménia, fui à Bulgária, fui à Ucrânia, fui à Turquia, conheci uma série de países extraordinários e estranhos, Macedónia do Norte, conhecia fazendo formação internacional, portanto, no âmbito da União Europeia, contratado pela União Europeia. A identidade cultural daqueles povos existe? Existe. A forma de estar na esplanada e de beber é igual? Não, é diferente.
E tem conteúdo, tem conteúdo. Eu atingir isto tem algum sentido útil? Não tem nenhum sentido. Percebe? Portanto, o que é manifestação cultural? Onde está inerente também uma microeconomia e onde está inerente também todo um conjunto de processos de produção de determinados produtos, etc., que eles não abrem mão. Por exemplo, na Roménia, fui fazer uma formação para quadros superiores, certo? E depois aquela fase do convívio. E quando fomos para a fase do convívio, alguns dos dirigentes importantes da Roménia, na altura, estamos pós-Ceausescu, portanto já estamos na fase da pré-adesão, tinham garrafinhas pequeninas com, estão a ver a jurupiga, com jurupiga dentro do bolso e traziam para me dar a provar. Eu lhes perguntei, mas isto é muito interessante e tal, bem, lá no meu lado, que é o Ribatejo e tal, também há para lá e tal. E eu dizia, nós trazemos isto como afirmação da nossa personalidade, porque dizem que a União Europeia vai proibir-nos de fazer vinho. Eu disse, mas que grande mentira. Quem vos está a dizer isso está-vos a enganar, isso não existe. Tenho a certeza? Tenho a certeza. Isso não existe, não é possível. Esqueça-se disso, isso não é verdade. Percebe o que eu estou a transmitir? E, portanto, se não for feito através de funcionamento que condiciona a atuação económica, mas deixa a liberdade ao erro, vou-lhe chamar assim, não passa. E se você fosse dirigente também não deixava passar. Porque no dia em que você chega lá, você quer é mandar. Você quer ser você, imprimir a sua marca e decidir o que vai ser feito. Não tenho ilusões. Aliás, eu costumo dizer que tenho 2 tipos de amigos. Para além dos que são mesmo amigos, e esses são irredutíveis. Mas os 2 tipos de amigos. Os que foram secretários de Estado e ficaram iguais a eles próprios. E os que foram secretários de Estado e eu deixei de falar com eles porque se tornaram umas bestas. Fiz-me entender? Pronto, e não digo mais. Mais questões? Mas vai não ir para o governo. Hã? Mais vale não ir para o governo. Eu acho que também essa é talvez a grande opção. Natureza humana, sabe? Natureza humana é a única coisa que é imutável e não muda nada. Somos todos iguais, percebes? Temos todas as nossas limitações e o poder, de facto, é uma enorme bebedeira que transtorna muito pessoas que eu até achava que eram bem formadas, mas, enfim, pela sua forma de estar, percebi que, afinal, que não eram. Eram só mais um saco de vento, como alguns que andam para aí, e pronto, ok, ainda bem, que tenham muito vento e que naveguem em vela enfunada para onde eles quiserem. Adiós. Quer dizer, em espanhol, que é para ter graça. Digam, mais alguma questão? José João, não? Então, pronto, levantamos o painel. Professor, alguma coisa? Eu só uma verificação histórica. Então, com certeza. Não, eu gosto de estar aqui com o professor Vasco Guimarães a lembrar a Comissão da Reforma Fiscal. Não é? Exatamente. E há só 2 pontos que gostava de referir. O primeiro é aquela menção que fez de saber se propostas feitas faziam melhor receita ou não. Lembra-se disso. E sabe onde é que era o centro de cálculo automático? Sim. Era nas Amoreiras, não era? Exatamente. E também se lembrar de outra coisa, o professor Pinto, nessa altura, enfim, resolveu deixar 2 ou 3 dias antes. Exatamente. Eu é que presidia a última reunião da Reforma Fiscal. Enfim, tive esse encargo, que não foi nada fácil. Não é? E então era-me pedido, cada vez que eu me proposta, perguntasse para o centro de cálculo se aumentava a receita ou não. Mas, enfim, isso é a lei da vida, não é? Mas, enfim, é uma pequena engraçada. E depois outra questão muito curiosa é a questão, estive por mais ligado à predial, agora, portanto, à autárquica, ao IMI agora, mas de qualquer maneira, portanto, é curioso o modo de justificar, como referiu aqui o professor Vasco Guimarães, quer dizer, porque é que a tributação predial, o património predial é tributado e o outro não? Ações, obrigações, é? Joias e tal, um bocado complicado. Eu só vejo uma solução, foi por isso é que tentei justificar as coisas, em artigos que fui escrevendo e tal, é pelo princípio de benefício, porque no fundo quem tem propriedade tem benefícios da sociedade, da Câmara e tal, com arvoamentos, limpeza e tal. Quem tem joias em casa guardadas no cofre não é bem a mesma coisa. É a única maneira que eu vejo, não vejo outra. E na altura é uma coisa muito curiosa, lembrar-se é que houve quem não votasse para o autarca, lembra-se disso? Eu sei, não, foi uma luta. Não vale a pena dizer os nomes. Sim. Enfim, na altura foi com o Primeiro-Ministro, Alf Correia, foi com o Primeiro-Ministro, não digo quem era na altura, e eu estava curioso, havia países que tinham deixado. O Reino Unido, não é? Exatamente. Mas depois realmente arrependeram-se. Gosto só não da autarca, não gosto nada, portanto, que é pagar do IMI, não é? Todos temos, aliás, tivemos essa agradável surpresa, hoje é o último dia do prazo. Para a prestação, para a última prestação. Atenção, professor. Hoje é o último dia de prazo para a última prestação. Vai lá ver se não tem nada pendente. Não, acho que já paguei. Agora, a coisa pior, só para dizer mais uma pequena nota. Quem esteve ligado à reforma, eu estou arrependidíssimo. Está a ver, quando vou pagar IMI, autárquica e tal, pensar que trabalhei em impostos que agora tenho que pagar, é um bocado injusto, não é? Acho que valia quem está a Portugal não pagar, porque realmente é um bocado... Uma espécie de isenção plenipotenciária, como as concedidas pelo Papa. Como é que ainda fizeste esta porcaria, estes impostos, que agora tenho que pagar, não? É um bocado triste. Mas é a lei da vida. Exatamente. Muito obrigado, professor. Obrigado. Sim, vamos fazer um intervalo, 15h30, temos o... E depois entra a doutora Sofia. Pronto. Muito obrigado pela vossa presença e pelas perguntas. Muito obrigado.